E aí pessoal, aqui é o X e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre como eu me envolvi com a escrita. Mas eu gosto muito de escrever. Sou uma pessoa que cria histórias, principalmente eu escrevo vários poemas. Eu comecei a escrever, eu acho que eu tava na sétima série, lá com os meus 12, 13 anos. Eu lembro que foi uma ideia que eu tive na cabeça para uma história meio bobinha, pra falar a verdade, e eu resolvi colocar no papel. Comecei a escrever, rabiscar. Eu não sabia escrever muito bem ainda na época, então tinha bastante erro, e a minha letra também não ajuda, minha letra é horrível, não quero ver minha letra. E um amigo meu que lia, ele corrigia a maioria dos erros, pra falar a verdade. Eu fui escrevendo, consegui escrever até uma história legalzinha, acho que ela ficou com umas 20 e poucas páginas. O pessoal gostou, achou legalzinho, pra época principalmente. Hoje em dia eu leio, eu acho meio infantil a história, o texto em si. Foi aí que eu comecei. Eu tentei escrever outra história no ano seguinte, mas acabou meio que desandando. Depois disso eu só fui voltar a escrever de verdade no segundo ano, que foi quando eu comecei a escrever meus poemas. Hoje eu tenho mais de 50 poemas, alguns não tão bons quanto os outros. O pessoal gosta, né? Quem lê fala que eu escrevo bem, então eu acho que eu escrevo bem. E eu vou ler aqui um pra vocês. Só um instante. E agora vamos para o show. Conte quantas vezes o Schneider tentou ler o mesmo texto e não conseguiu por causa de sua incompetência. Yeah! Quando eu morri, vi minha vida, que jaz inalcançável. Quando morri, Quando morri, de novo, muitos momentos tristes, momentos de angústia. Tá difícil. Quando eu morri, eu vi minha vida. Hoje eu morri. Morri sem esperanças, apenas com um sonho, que jaz inalcançável. Quando eu morri, vi minha vida. Muitos momentos tristes, momentos de sofrimento e de muita angústia. Também vi momentos felizes, seja com amigos ou quem fez os tristes. O que importa é que morri. Morri para o mundo, mas vivo nas lembranças. Na época eu não estava muito bem, então não ia sair nada muito feliz. Junto com esse poema eu escrevi outro, um dia talvez eu mostre. E eu lembro que no dia seguinte que eu escrevi eles, eu mostrei eles para uma professora minha professora de português. E ela leu, ela achou bem legal. Eu lembro que na época a gente estava estudando literatura, e a gente entrou no tema da literatura romântica. Ela acabou me usando um pouco de exemplo na sala, em algumas outras. Alguns poemas meus, na minha sala, em outras salas. Isso me deu um pouco de gás para continuar escrevendo, porque, pô, se minha professora falou que estava bom a esse ponto, então é que eu sabia escrever. O que é engraçado, porque eu nunca fui uma pessoa de ler muito até o primeiro ano. O primeiro ano foi quando eu li o meu primeiro livro, assim, de verdade, que foi Filhos do Éden, Herdeiro de Atlântida, do Eduardo Spohr. Na época eu achei estranho eu ter lido um livro 400 e poucas páginas. Aí, hoje em dia tem uma pequena estante aqui. Já li, acho que só no segundo ano. Só no segundo ano eu devo ter lido uns 10 livros, o que foi... no segundo ano. Foi estranho para alguém que não lia nada até o primeiro ano. Aí eu continuei lendo bastante, o que agregou bastante no meu vocabulário, principalmente na parte da escrita. Eu lembro que teve uma vez, essa minha professora, ela planejou tipo uma feira literária lá na escola. Perguntou se eu queria expor alguns dos meus poemas, eu fiquei meio assim, não sei o que. Até que eu acabei expondo. Eu lembro que eu até coloquei o meu nome, tinha bastante gente que tinha colocado anônimo, mas eu falei, quer saber? Pode ler. Não vai mudar em nada a minha vida. Mudou um pouco, o pessoal passou a me elogiar nos corredores. Eu lembro que veio a vice-diretora me elogiar pelos meus poemas. Eu fiquei bem feliz. Por mais que alguns poemas sejam bem tristes, eu tenho alguns bem legais. Lógico,
Sempre vai existir um ou outro que eu não gosto muito, mas acontece. Eu digo que o poema é a fala do coração. Qualquer um pode escrever um poema. Você não precisa saber palavras bonitas ou uma boa estrutura para escrever. Eu tenho um amigo meu que ele já escreveu poemas. Tinha alguns erros de português? Tinha. Dava uma agoniazinha. Muita. Era o que ele sentia. E ele conseguia transmitir isso pelo texto. Então, eu acho que poemas não são uma coisa muito pensada, muito estruturada, assim. Você tem que falar neles o que você sente. Agora, saindo um pouco do tema poesia, eu estou, neste momento, tentando escrever um livro, usando como base a história que eu tinha na primeira história lá que eu escrevi, lá na minha 7ª série. Tá divertido, eu tô com ele parado há um tempo, por falta de tempo. Redundância? Talvez. Eu tô achando a história interessante, eu tenho uns amigos meus que estão me dando apoio. Eu acho que é isso. Se por algum interesse, sei lá, porque vocês quiserem saber de mais alguns outros poemas meus, só avisar aí nos comentários. Semana que vem, provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre Magic, que é um jogo de cartas. Não sei se vocês conhecem, algumas pessoas vão conhecer, lógico. Não esqueçam de dar like, se inscrever para receber a notificação dos próximos vídeos e falou!